Prepare-se, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Este não é apenas mais um vídeo, é um encontro marcado com a palavra de Deus. Abra o seu coração, desligue-se de tudo ao seu redor e permita que o Espírito Santo fale com você. A mensagem de hoje vai tocar, transformar e renovar a sua vida. Fique agora com a ministração do homem de Deus, Pastor Carlos Cardoso. Que esta palavra alcance você onde quer que esteja. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Olei, pastora Michele, todo o ministério, também a pastora Amélia. Eu conheci ela. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus. Quantos acharam? Então vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Repita comigo: o tempo está próximo. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, antes de ministrar rapidamente, nós temos alguns livros ali. Tem 2 livros que é de um amigo meu. É 2 livretos, né? Um sobre o cristianismo versus espiritismo, né? E o outro é a introdução ao livro de Levítico. São 2 livros, e tem o nosso livro também, o Descomplicando o Apocalipse. Esse livro tem mais de 180 páginas, e é um livro didático, né? Para você estudar, ler. No final de cada capítulo tem questionários para você responder e memorizar o que você está lendo. E adquirindo esse material, o meu livro custa R$50. Eu vou vender esses livretos a R$20 cada um. Se vocês puderem adquirir, irmãos, eu tenho um trabalho, né, para quem me acompanha na internet, um projeto chamado Projeto Arrependa-se, e nós temos 32 missionários. E na África, na Angola, nós temos 22 pastores. Hoje, inclusive, está lá no meu Instagram, acredito que já foi postado, tem um pastor, o Mabeca, o nome dele é Mabeca, ele batizou 13 almas para a glória de Deus, glória a Deus. E no Natal, eu pedi, foi mandado o vídeo, pastor, o videozinho, eu posso mostrar um vídeo aqui? Não baixou o vídeo? Não conseguiu? Se não der hoje, amanhã a gente coloca um videozinho, ele é de 1 minuto. No Natal a gente fez um trabalho lá, Natal missionário, em uma cidade chamada Quilenda. Em Quilenda só tem luz das 18 à meia-noite. Durante o dia não tem luz, à noite é com gerador de energia, né? E aí a gente foi distribuir cestas básicas, a gente levou 600 cestas básicas, e aí anoiteceu. E tem, aí que eu descobri, né? Além de não ter luz durante o dia, tem uma região gigantesca que não tem luz à noite, fica atrás da igreja. E aí Deus colocou no meu coração, e a gente vai levar agora, no mês de maio, dia 13 de maio, a gente vai para lá. Eu vou para São Tomé e Príncipe, fazer uma cruzada evangelística,
E depois eu volto para Luanda e vou lá em Quilenda, e a gente vai levar 1000 lâmpadas solar. Umas lâmpadas boas, né? Não é lâmpada ruim. É uma lâmpada prova d'água, ela tem uma tomada nela. E a gente vai levar essas lâmpadas para levar luz para aquela região. As casas, quem já morou na roça há muito tempo atrás, é casa de barro com palha em cima, né? É fogão comunitário, é bem precário, irmãos. Só que o que mais me choca, quando eu e minha esposa, a gente vai na África, primeiro que quando a gente chega no Brasil, a gente não conseguiu colocar? Coloca o vídeo lá, só para vocês verem, a conhecer Quilenda. Preste atenção nessa data. Quiser voltar? De 22 a 24. Vamos lá. Preste atenção nessa data. De Aí 22 a 24 de maio, o projeto Arrependa-se estará em Quilenda, Angola, realizando uma grande cruzada evangelística. Tudo começou quando o pastor Carlos Cardoso Essas são as casas ali de barro. ao entregarem cestas básicas no Natal Missionário, foram profundamente tocados por Deus. Ali nasceu um propósito maior: levar luz a uma região extensa e carente. Hoje, estamos levantando recursos para a compra de 1000 lâmpadas solares à prova d'água, com tomada. Cada lâmpada custa apenas $6. Cremos que o projeto Arrependa-se Essas crianças não levará aí apenas luz física, mas também a luz de Cristo, transformando vidas e trazendo esperança. Pode ver que não tem pode luz. fazer parte desta obra, orando e contribuindo. Anote a chave que está aparecendo na tela e faça sua doação. Você será poderosamente abençoado. E sabe o que mais nos choca, irmãos? Você viu ali que não tem luz, né? Aquelas crianças, por exemplo, elas estavam me esperando de dia, elas ficaram até a noite nos aguardando. E duas coisas que nos chamam a atenção: essas pessoas que você está vendo ali, elas não pedem nada. Elas nunca vão chegar para vocês e dizer: eu estou precisando de comida. Elas não pedem. E aí o que é mais chocante, você ir lá na casa delas, ver a realidade da vida que elas levam, e ver essas pessoas no culto. Aí você diz assim: eu tenho que me converter. Porque o culto, o menor culto que eu participei na Angola, irmãos, o menor foi 3 horas de culto. É de 4 a 5 horas de culto, e o povo dançando. É aquilo que você vê na internet mesmo. E eles têm uma entrega total. E sabe o que a gente aprende? A gente aprende que eles são bíblicos, a gente que é doente. Por que eles são bíblicos? Que eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Eles aprenderam a viver o hoje. E nós temos essa dificuldade. A gente fica preso em coisas que nem aconteceu ainda. E nós não conseguimos descansar o nosso coração no agora. E isso é algo impactante, né? Porque eles não têm condições, mas eles sabem valorizar o agora, né? E se você puder, nos acompanhe na internet. Eu vou fazer vídeo do antes, né, tudo escuro, e do depois, tudo iluminado. Mas eu sei, irmãos, que nós não vamos levar só luz física, nós vamos levar a luz espiritual para essas vidas. Amém? Faça parte. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu vou dar uma base bíblica e depois eu quero mostrar algumas coisas diante do que nós iremos falar. Então vamos lá. O capítulo 1 do Apocalipse, versículo 1, revela toda a realidade do livro do Apocalipse. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, né? A gente vai pegar todas as Bíblias de estudo. E se você perguntar, por exemplo, vou perguntar aqui: quem é o autor do Apocalipse? Quem é o autor do Apocalipse? Todos vão dizer que é João. E todas as Bíblias dizem que o autor do Apocalipse é João.
Mas vamos lá, capítulo 1, versículo 1, parte B. Quem é o autor do Apocalipse? Está aí, ó. Revelação de Jesus Cristo. Esse livro ele é tão profundo que a autoria foi dada ao próprio Jesus. O que João fez? Ele só escreveu a revelação. Então veja bem, Cristo puxou para ele a autoria do Apocalipse. Outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo 1, Cristo recebe esta revelação com um propósito. Está aí na parte B do versículo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para quem foi escrito o Apocalipse. Repita comigo, para os servos. Esse livro não foi escrito para os poderosos, para os cientistas, para os grandes. Esse livro foi escrito para os servos do Senhor Jesus. Com qual propósito o livro foi escrito? Está aqui também no versículo 1. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o significado da palavra Apocalipse é tirar o véu ou tirar das sombras. Então, imagine que você quer enxergar algo e você tem o véu. Daí, o que é o Apocalipse? Ele tira o véu para você enxergar as coisas como elas são. E aí, meus irmãos, entra essa questão do Apocalipse. Dentro desse versículo, o Apocalipse ele não revela o passado. Veja o que está escrito aqui. É para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então veja bem, o Apocalipse, repita comigo, o Apocalipse revela o que não aconteceu. Então hoje eu sempre digo isso, né? A melhor forma de você olhar o mundo que nós estamos vivendo e você ter descanso no coração é através do Apocalipse. E eu vou explicar porque tudo, irmãos, tudo que está acontecendo na política, tudo que está acontecendo na economia, tudo que está acontecendo na religião está ligado ao Apocalipse. Então, se eu consigo olhar para o mundo através do Apocalipse, eu entendo que tudo que está escrito está se cumprindo. Tudo que está escrito está se cumprindo. Então, a Bíblia é um livro profético. E a Bíblia, ela vai se cumprir. E o Apocalipse está na Bíblia. Então, se o Apocalipse está aqui, ele vai acontecer. Então, qual é a função do Apocalipse? Que eu e você possamos olhar para o Apocalipse e ver o quanto Deus nos ama. Porque biblicamente, né, por acreditar na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja, a igreja vai ser livre do juízo vindouro. Agora, irmãos, eu falei à tarde e volto a falar. Tem muita gente que não leu o Apocalipse, porque antigamente, eu não sei se tem alguém aqui dessa época, se ensinava que quem lesse o Apocalipse ficava louco. As pessoas dizem, não lê o Apocalipse não, senão você vai ficar louco. E muita gente diz, é um livro de muito terror, né? É normal, por exemplo, eu tenho essa experiência de pregar e pedir, né? A pessoa não me conhece, eu falo assim, abra a Bíblia no livro do Apocalipse. Daí você já vê o pessoal, meu Deus, é hoje. Porque a pessoa ela já tem uma visão do Apocalipse como uma coisa terrível. Uma coisa abominável. Mas olha que contraditório o versículo 3 que você leu. Não é contraditório? Olha o que a Bíblia está dizendo. Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado é os que ouvem as palavras dessa profecia
E bem-aventurado é os que guardam as coisas que nela estão escritas. Não é contraditório? A Bíblia está dizendo que você é mais do que feliz. E eu já quero profetizar para quebrar essa... Parece que o pessoal está meio tenso. Vamos lá para quebrar essa tensão. Eu quero profetizar que você vai sair daqui mais do que feliz hoje. Porque você leu, você está ouvindo e você vai guardar a palavra dessa profecia. Então você vai sair daqui mais do que feliz. Você não vai sair daqui com medo. Você não vai sair daqui apavorado. Você não vai ficar sem dormir hoje. Você vai dormir em paz, porque você é salvo. Glória a Jesus. Então, pode ver, irmãos. E tem gente que sabe que vai falar do Apocalipse. Tem gente que nem vem para a igreja com medo. E não é para ter medo. E por que, irmãos, as pessoas temem? Você sabia que isso é espiritual? O Apocalipse é o livro da derrota de Satanás. Então veja bem, você acha que o diabo quer que você entenda a sua derrota? Não. Então eu vou usar uma ilustração aqui para você entender isso. Imagine uma criança lendo uma história em quadrinho. E ela começa a ler a história e parece que o herói só perde na história. Parece que o mal vence em tudo. E a história fica sem graça, porque a criança quer que o herói vença. Aí imagine comigo a criança tendo uma ideia. Eu vou ler o final da história. Aí a criança lê o final da história e no final ela vê que o bem venceu o mal. Aí ela volta a ler a história. E toda vez que o mal se levanta, a criança diz assim na mente dela: você não sabe o que te aguarda no final. Por quê? Porque o Apocalipse não é um livro de terror. O Apocalipse é o triunfo do bem sobre o mal. Glória a Deus. O Apocalipse é a revelação que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Só que eu preciso falar algo aqui, diante do que você vai ouvir. E isso quem me passou foi um psicólogo, né? Depois de eu ter pregado na igreja dele. Existe um efeito muito grande, porque nós somos dogmáticos. O que é dogmatismo? Você é fechado dentro do teu mundo. Você tem princípios e valores que você aprendeu que são inegociáveis. Então qualquer coisa que vai te tirar do teu mundo, é automático o teu cérebro te levar para você voltar para o teu mundinho de novo e não sair dele. E isso é o dogmatismo. Então o que acontece? Tem coisa que eu vou falar aqui, que é a reação da luz e da escuridão. Então imagine, você está no escuro, dormindo, e eu chego lá no quarto e ligo a luz e faço barulho e te acordo. O que você vai fazer? A reação dos olhos. O teu olho vai abrir, mas por causa de muita claridade, o que você vai fazer? Você vai fechar o olho de novo, porque a claridade incomoda. E antes de eu começar aqui, eu preciso dizer isso para você. Eu vou abrir o teu olho aqui. Você vai receber uma carga de luz na tua visão hoje. E eu quero te convidar a não fechar mais teus olhos. Porque você vai querer fechar os olhos, eu tenho certeza disso. É automático. Então não tenha medo do que você vai ver aqui. E você vai ver, através da palavra de Deus, que Deus está no controle de tudo e nada foge do controle dele. Então olhe para a pessoa do teu lado e diga para ela: não feche seus olhos. Agora, irmãos, vamos lá. Eu preciso dar três sinais ou três questões aqui que todos precisam entender sobre a volta de Jesus. Porque tem gente que diz assim, quando fala que Jesus vai voltar, tem gente que diz: não, isso vai acontecer daqui 100 anos. Aí tem gente que diz assim: não, eu vou ver meus filhos crescer, vou ver meus netos se formar, vou ver. A pessoa, ela nunca quer acreditar que Jesus pode voltar agora. Vocês já ouviram isso que eu estou falando? Isso vai demorar ainda, porque tem muita coisa para acontecer. As pessoas já chegam assim, né? Tem muita coisa para acontecer. Eu estive em Goiânia pregando, e eu tive o desprazer. Olha a experiência do pregador.
Eu falando da volta de Jesus, o pastor da igreja, ele era muito engraçado. Aí na hora da pregação ele levantou e gritou: volta agora não, Jesus, porque aqui está bom demais. Ele quebrou o pregador. Imagine o pastor da igreja dizendo: volta agora não, Jesus, porque aqui está bom demais. Aí os jovens dizem: não, Jesus, volta agora não, que eu quero me casar. Não é assim? Volta. eu quero me casar. E bem-aventurados que querem casar. Eu quero profetizar casamento, que vocês casem e tenham filho, meu irmão. Porque nós estamos diante de uma agenda aí que não quer que as mulheres casem, que os homens casem para ter filho, né? Porque hoje até quem está casado e não tem filho, eu quero profetizar que você vai ter filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que as pessoas parecem que estão fugindo dessa realidade de família. Mas preste atenção, irmãos. Veja que sempre quando a gente fala da volta de Jesus, parece que o nosso coração e a nossa mente quer que isso demore. E a gente tem mitos na nossa cabeça dizendo: não, Jesus não vai voltar porque isso ou aquilo vai acontecer. Primeira coisa, eu só vou citar 3 coisas aqui para você entender. Primeira coisa, eu ouço muito isso, pastor. As pessoas dizem assim para mim: nem Jesus sabe a hora que vai voltar, e vocês querem ficar adivinhando o dia que Jesus vai voltar. E aí vem aquela grande pergunta: Jesus sabe ou não sabe a hora que ele vai voltar? Sabe ou não sabe? Né? Porque está escrito, irmãos, Marcos 13, 32, foi Jesus que disse, 13, 32, Jesus disse assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão... Aí as pessoas pegam esse versículo de Jesus não sabe a hora que ele vai vir buscar a igreja. Então é muito simples, né? Muito simples. Jesus estava no ministério terreno e como homem ele disse que não sabe, ministério terreno. Jesus é Deus, sim ou não? Então Jesus é Deus. Então para ser Deus, irmãos, isso é aula básica de teologia. Deus é um ser completo. Se eu disser para você que Deus não precisa de adoração, a gente fica bravo, mas Deus não precisa de nada, porque Ele é completo em tudo. Imagine, Deus é onipotente, tem todo o poder, é onipresente, está em todo lugar, e Ele é Ele sabe de tudo. Aí Ele é imutável, Ele é eterno, e Ele é soberano, Ele é um ser completo. Mas apesar de Ele transcender tudo, Ele também é imanente. Ele é um Deus de relacionamento. Então é um princípio de relacionamento, mas não que Ele precise. Deus não precisa de nada, porque Ele é um ser completo. Agora veja bem, a onisciência de Deus, eu quero ler um texto, e é muito importante isso na visão do Apocalipse, o que eu vou dizer aqui. Isaías 46, 10. Deixa eu ver como é que está a tradução aí. Isaías 46, 10. Olha o que diz Isaías 46, 10. Olha lá. É essa tradução que eu queria mesmo. Que anuncia, é Deus falando dele mesmo. Olha o que Deus está falando dele mesmo. Isso aqui é onisciência e presciência. Olha lá. Que anuncia o fim desde o princípio. Anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Repita comigo: Deus, primeiro, Ele termina, para depois começar. Você sabia que a história da humanidade ela já terminou na mente de Deus? Olha que absurdo. E o absurdo do absurdo é o que eu vou ler com você agora. Vamos lá, Apocalipse 13, 8. Quando é que Jesus morreu, irmãos? Quando é que Jesus morreu? A gente acredita que Jesus morreu no ano 33, não é isso?
depois de Cristo. Agora vamos lá. Apocalipse 13:8. A Bíblia revela quando é que Jesus morreu. Vamos lá. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde quando? Quando é que Jesus morreu? Desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva, Cristo já estava morto. Porque ele anuncia o fim antes de começar as coisas. O que isso revela, irmão? A presciência e a onisciência de Deus. O que é isso? Não existe nada no espaço e no tempo que Deus não saiba. Então vamos lá. Aí vem aquela ideia, né? Mas Deus sabia que o homem ia cair? Claro que sabia. Deus sabia que Lúcifer, que o querubim ungido ia se rebelar, a gente chama ele de Lúcifer? Claro que sabia. Mas isso ofusca o poder de Deus ou aumenta o poder de Deus? Você sabia que potencializa um Deus que ele dá livre escolha e que permanece no controle de tudo e que nada vai estar fora do seu controle. Então veja bem, irmãos, quando eu entendo dessa forma, eu entendo que Deus, antes de começar, Ele termina. Então imagine que nesse curto espaço de tempo que nós temos de existência, Deus está no controle de tudo. E o que vai permanecer e prevalecer sobre a terra não é o que os homens criam e fazem, é o que está escrito na sua palavra. Glória a Deus. E nós estamos debaixo do poder dessa palavra, e nós nos movemos por essa palavra. E o que isso significa, irmãos? Imagine um Deus, né, que sempre se revela dentro de um propósito. E aí aonde nós estamos nisso tudo? Nós estamos dentro da palavra. Ele nos deu o privilégio de existir. E nós tivemos a escolha de segui-lo, não por um momento, mas por toda a eternidade. E eu quero te dizer algo, irmãos. Quando nós revelamos isso, nós revelamos um Deus presciente, onisciente, que sabe de tudo e que está no controle de tudo. E Jesus é Deus, sim ou não? Se Jesus é Deus, Ele é onisciente, presciente, e Ele sabe de tudo. Quando eu digo que Jesus não sabe alguma coisa, eu tiro o que de Jesus? E se eu tirar a onisciência de Jesus, eu tiro o que dele? A sua divindade. E foi o próprio Cristo que disse: eu e o Pai somos um. É a triunidade. Então, eles trabalham em comum. E aonde está na Bíblia que Jesus sabe tudo? Apocalipse 1:8. Irmãos, isso daqui que eu vou ler para vocês revela que Cristo é o dono do tempo. Olha o que Jesus disse lá, ó. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era passado, aquele que é presente, aquele que era passado e o que há de vir futuro. Aí como é que ele diz lá? O Todo-Poderoso. Jesus, ele se declara o dono do tempo. Eu sou o que é, eu sou o que era e eu sou o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Então Jesus, ele sabe o dia, a hora, o momento e até o milésimo de segundo que ele vai voltar. E tudo que existe desde o Gênesis até o Apocalipse, o fim
já está terminado na mente de Deus. Então, dentro desse princípio eterno, Deus permanece no controle de todas as coisas. E por que isso é importante, irmãos? Porque eu vou falar aqui, por exemplo, sobre algumas coisas que muita gente acha que é teoria da conspiração, e as pessoas acham que essas pessoas são poderosas. Tem outros crentes que dão ibope para o diabo, né? Achando que o diabo ele é poderoso. Mas veja, o Apocalipse revela a derrota total de Satanás, e quem tem poder é aquele que está sentado no trono, que a palavra diz que vai chegar um dia, o apóstolo Paulo disse isso, que todos os joelhos vão se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segunda coisa, irmãos, rapidamente. Tem muita gente que diz: pastor, Jesus não vai voltar agora. Isso é muito pregado em culto de missão. Só vou citar: Jesus só vai voltar quando o último habitante da terra ouvir o evangelho. Quem já ouviu isso daqui? Que Jesus só pode voltar quando o evangelho for pregado no mundo todo. Se eu disser para você que isso não está na Bíblia, você vai ficar bravo? Vamos lá, Mateus 24:14 é a base. E o texto se interpreta por si só. Olha lá. E este evangelho do reino, repita comigo, reino, será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, então virá o... Então vamos lá. O arrebatamento da igreja é o fim? É essa a pergunta que você tem que fazer para o texto. A volta de Jesus é o fim? O fim é depois, repita comigo, o fim é depois do reino milenial. O evangelho do reino vai ser pregado na sua plenitude no reino milenial. E todos os povos, línguas, tribos e nações que sobreviverem o juízo de Deus e entrarem no milênio se voltarão ao reino de Cristo, que vai reger o mundo por 1000 anos, e dentro de Jerusalém com vara de ferro. E depois do milênio nós chegamos no fim, no trono branco. Então a falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar agora. E se você pegar dados, irmãos, até 2040 a Europa é muçulmana. Vocês não têm noção o que é a Europa nesses dias. Você chega na França, Portugal, dá o horário de oração, você vê uma multidão de joelho dobrado. Em Londres, você fica assim, impactado, falando, meu Deus. Outra questão, ateísmo. Você sabia que o ateísmo no Brasil, eu não vou dizer fora do Brasil, no Brasil cresceu 5%. E isso é um dado preocupante. O ateísmo cresceu no Brasil 5%, dados do IBGE de 2022. Por que o ateísmo está crescendo no Brasil? Você sabe por que o ateísmo está crescendo no Brasil? Porque Cristo não está mais sendo visto nas nossas vidas. E se você chegar na Alemanha, como é que está as igrejas na Alemanha? Você sabe o que está se transformando as igrejas na Alemanha? Clube, academia e hotel. E em alguns lugares da Europa, se a pessoa vê uma pessoa de Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, o cérebro dela vai levar ela uns 40 anos para trás, porque isso já não é mais normal. E isso tem uma ligação muito forte com o iluminismo. O iluminismo que está ligado aos Illuminatis. Porque até 1700, irmãos, só para você entender um pouco de história,
todos os reinos que existiam até 1700, a igreja estava acima, nas montanhas. Isso poderia ser igreja católica ou protestante. Independente do reino, o palácio estava embaixo e as igrejas estavam acima. Por que a igreja estava acima do reino? Você sabe por que a igreja estava acima do reino? Porque Deus estava acima do reino. Após 1700, quando nós entramos na era do iluminismo, desceu. E as igrejas ficaram ao nível do reino, quer dizer, igualaram a igreja com o reino. E após a Segunda Guerra Mundial, a igreja, ela foi totalmente, o efeito é apagar a memória religiosa. Qual é o maior ataque que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, cultural? Que o movimento ou o modelo judaico-cristão é algo retrógrado. Só que vamos pegar Brasília. Alguém já foi em Brasília aqui? A Catedral de Brasília? Ninguém presta atenção. Oscar Niemeyer, que criou a arquitetura de Brasília, ele colocou a igreja dentro da terra. E ele criou a igreja num formato de abacaxi. Ninguém imagina isso. Mas por quê? Ele deixou uma mensagem que a religião é um abacaxi difícil de descascar. E o lugar da religião não é nem no nível do governo, é debaixo. O que a China está fazendo hoje? Ela modificou a Bíblia. E ela se infiltrou na religião, e a religião propagada na China é a religião do governo, e não é a religião verdadeira. Então toda essa mudança é um princípio. Qual é o princípio? Deus está longe de nós, e nós podemos viver a vida que queremos sem depender de Deus. E nós estamos nessa era. Agora nós estamos na pior era do apagar de Deus. Irmãos, eu faço trabalho. Você viu ali o trabalho na África? Não tem celular na mão de criança. Então veja bem, eu fui para o Amazonas, eu tenho uma base missionária no Amazonas, 2022. Não tinha internet também, é lá em Benjamin Constant. As crianças no culto. Olha o que eu vou falar aqui. Criança no culto, 2022 na Amazônia. Chorava, falava em língua e na hora do apelo vinha para o altar chorando. 2024 chegou a Starlink. Final de 2023 para 2024. Você sabe como é que está lá agora? As crianças e celular no culto e não tem mais espiritualidade nas crianças. É assustador ou não é? Por quê? Porque desta geração, qualquer efeito de religião e família está sendo destruído. E eu já abro um parênteses aqui, que isso tem a ver com a propagação do Evangelho. Aos pais que estão aqui, se você soubesse como é produzido um desenho, você iria se policiar no que teu filho está assistindo. Então, como é que é produzido um desenho para a criança fixar na tela e não sair da tela? Então imagine aqui, ó, na minha mão esquerda, o desenho cheio de luz, som e luz. E eles colocam um monte de criança sentada e colocam o desenho aqui, ó. E aqui do lado direito, eles colocam uma família, a mãe trabalhando, limpando a casa, o pai chegando do serviço, a casa sendo arrumada, a família no âmbito natural na mão direita. As crianças assistindo. E o desenho está aqui, ó. Aonde que as crianças estão olhando, irmãos? Aqui. A coisa mais natural do mundo, porque tem luz, porque tem barulho. Mas, se chegar num clique lá, que a criança tira o olho do desenho e ela olha para cá, sabe o que eles fazem? Eles mudam o desenho exatamente na cena que a criança perdeu a atenção e olhou para a família. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos na era da Zumbilândia. Jovens, crianças e adolescentes não conseguem se comunicar em casa com os pais. E se tirar eles do celular, já dá crise de abstinência, né? Se você tirar uma criança da tela hoje, ele vai ficar mal-humorado, irritado, e ele vai ficar gritando até você devolver a tela. Por quê?
ele está vibrado no virtual e tudo que é real ele já descartou na mente dele. Diga, o sangue de Jesus tem poder. E aí eu digo, eu não vi nenhuma criança com celular aqui. Se tiver, eu vou ter que falar. Meu irmão, é um crime um pai dar um celular na mão de um filho dentro de um culto a Deus. É um crime. Porque ele não vai ter ligação espiritual. Imagine, se ele já não tem mais visão de família, imagine de Deus e de religião. Se dentro de um culto a Deus, ele está vendo desenho animado. Então isso é muito perigoso. E aí, meus irmãos, o evangelho pregado, vamos lá? O evangelho pregado, ele não impede Jesus de voltar. Aí você vai dizer assim, mas pastor, então eu não preciso pregar o evangelho. Irmão, Jesus não pediu para ninguém pregar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai. O ide ali é uma ordem, que Paulo entendeu. O que Paulo disse lá na frente? Ai de mim, se não anunciar porque me foi imposta essa obrigação. Repita comigo, é obrigação. E me desculpe, eu sei que vai doer o que eu vou falar aqui, mas eu preciso falar, irmãos. Se um crente em Jesus, que nasceu de novo, que vive dentro da igreja, presta atenção no que eu vou falar para depois você não criticar. Eu não vou fazer uma afirmação, eu vou falar talvez. Se um crente em Jesus, que vive dentro de uma igreja, se ele nunca ganhou uma alma para Cristo, talvez, eu não estou afirmando, estou dizendo, talvez, esse crente nunca nasceu de novo. Porque só quem nasce de novo tem paixão pelas almas. Outra coisa que eu preciso falar. Tudo que eu estou falando aqui, você pode pesquisar e escrever, que você vai ver que eu não estou falando nenhuma heresia. Você sabe quanto o crente de classe média está investindo em missões por ano no Brasil? Não sei se vocês viram essa pesquisa, é de 2025, tá? O crente está gastando em missões transcultural no Brasil 30 centavos por mês. E me desculpa a sinceridade que eu vou dizer, se você tiver animal, como eu tenho lá meu pingo, meu cachorro, você tem que cuidar bem do teu animal. Mas isso é uma agenda, você sabia que a agenda animalista é uma agenda de esquerda. Animais valem mais que pessoas. E se eu estou gastando mais com ração, com pet shop, do que com almas, eu preciso rever o cristianismo que eu estou vivendo. Porque tem gente, esses dias uma seguidora me ligou pedindo 8 mil reais para fazer cirurgia no gato dela. 8 mil reais. Eu falei, minha irmã, misericórdia. Sacrifica o gato. Que eu não vou dar 8 mil reais. Eu já penso na tento de coisa que eu faço com 8 mil reais. Eu falei, não tem como em missões. Mas chega nesse absurdo, porque animais estão valendo mais do que pessoas. Eu recebi um monte de vídeo na internet, me bombardearam por causa daquele cachorro de Santa Catarina. Não sei se foi Zoinho. Foi Zoinho o nome dele? Não é? Como? Orelha. Irmãos, presta atenção. Primeiro que não provou até agora que foi aquele jovem, tá? Acabaram com a vida daquele jovem sem ter prova. Não tem prova nenhuma, é só o achismo. Gente fazendo camiseta, protestando, colocaram no outdoor, fizeram um monte de... Acabaram com a família. Alguém fez, eu não estou dizendo que ninguém fez. Fizeram, é maldade. Agora presta atenção, na mesma semana do Orelha eu vi um vídeo
uma mulher vindo de bicicleta, aí uma mulher filmando, uma mulher pega ela pelo cabelo, joga no chão e corta o cabelo. Ninguém fez nada. Faz isso com um cachorro. O que isso significa? Que animais estão valendo mais do que... E se eu estou investindo mais em animais do que com almas, com vidas, com o reino, com obra, eu preciso rever o evangelho que eu estou pregando. Irmãos, é tempo de ganhar almas, glória a Deus. E levanta a tua mão que eu quero profetizar. O Senhor quer acender uma chama missionária na tua alma. É tempo de povoar o céu, glória a Deus. O Senhor vai te dar palavra, o Senhor vai te dar autoridade, e vidas se converterão através da tua vida e da palavra que vai sair da tua boca, glória a Jesus. E por último, irmãos, vamos lá. Última coisa, veja bem, vocês entenderam que o evangelho não precisa ser pregado para Jesus voltar? E a última, até foi a última das perguntas da parte da tarde, é o avivamento, né? Porque tem muita gente que diz assim: não, pastor, Jesus não vai voltar agora, porque vai haver um avivamento, um derramamento do Espírito, e uma multidão de alma vai se converter. E aí, não tem avivamento, irmãos. Eu preciso entender, eu só falei à tarde, vou falar não. O mesmo Espírito que desceu em Atos 2, ele subiu, esse Espírito subiu? É o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, glória a Deus. E o avivamento não para. Não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo na Nigéria, tem um monte de pastor e crente morrendo na Nigéria. Sabe o que está acontecendo na Nigéria? Os crentes estão indo para a igreja. Mesmo sabendo que vai entrar alguém armado ali, vai metralhar todo mundo, mas eles estão indo lá, e quanto mais sangue é derramado, sabe o que acontece? Mais a igreja cresce, glória a Deus. Aonde a igreja mais está crescendo no mundo hoje? Na China. Está proibido pregar o evangelho na China, mas não tem como resistir o poder da palavra, glória a Deus. O Irã, o que está acontecendo no Irã para muita gente é desumano, porque só houve um lado da mídia. Meu irmão, o Irã, no mês de janeiro, matou mais de 42 mil pessoas. Já começa por aí. Só que daí a pessoa começa a ouvir as notícias e elas começam a ficar... Quem matou não foi o governo americano nem Israel, foi os próprios iranianos que mataram iraniano. Então, compreenda, o Irã tem um monte de gente no Irã sonhando com Jesus e se convertendo a Jesus, e igrejas estão sendo, mesquitas estão sendo fechadas no Irã, e a igreja está explodindo no Irã. O que significa? O Espírito está movendo a igreja sobre a terra. Só que a última fase da igreja, irmãos, repita comigo, a última fase da igreja é Laodiceia. E se você pegar Laodiceia e olhar o sistema religioso atual, é o mesmo. Porque Laodiceia se vangloriava pela estrutura física e não espiritual. Jesus disse o que para Laodiceia? Você diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho. Não sabes, foi Jesus que disse, tá? Não é o pastor Carlos. Tem algumas traduções que dizem que não sabes que és desgraçada, pobre, miserável e nu. Laodiceia se vangloriava pelo físico, mas espiritualmente estava morta. E aí, nós precisamos ter conforto. É muito maravilhoso ter conforto. Se temos condições, temos que ter conforto. Mas compreenda, meu irmão, que igreja não se limita a essas 4 paredes. O Espírito Santo de Deus não habita aqui. A música de J. Neto é uma heresia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Deus chega no templo quando o primeiro crente entra dentro dele.
Porque quem carrega a presença de Deus somos nós. Glória a Jesus. E a gente fechou Deus dentro dessas 4 paredes. Você sabia? Vamos para o culto. Isso daqui tudo é liturgia. Eu sei que é complexo ouvir o que eu estou falando aqui, mas entenda o que eu estou dizendo. É liturgia. Louvor, oferta, pregação, liturgia religiosa. Quem é o verdadeiro sacrifício? Sou eu. E aonde que manifesta esse sacrifício? Quando eu renuncio o mundo, quando eu tomo minha cruz todo dia de manhã. Sabe o que é tomar a cruz todo dia? Eu vou morrer para o pecado de novo, porque eu quero viver eternamente com Ele. Glória a Deus. Aonde eu piso tem adoração, tem louvor, aleluia. E quando eu me reúno no templo, eu recebo palavra, eu recebo direção, eu recebo revestimento, mas eu me movo pelo céu. Glória a Jesus. E o que acontece hoje, irmãos? Coloca para mim lá 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo 1. Essa palavra de Timóteo, veja, é sobre os últimos dias, não é avivamento. Olha o que está escrito lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos o quê? Últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmão, tem espírito enganador no meio religioso? Tem. E eu vou dizer algo bem simples, meu irmão. Se a palavra de Deus não é suficiente num culto, não é culto a Deus. E eu vou explicar, não, mas tem que ter algo além da palavra para segurar o povo. Não é para Deus. A palavra é suficiente. É que nem tem culto que a gente prega, que o povo é usado em revelação. E eu acredito nos mistérios, eu acredito em profecia, acredito que Deus fala. Não me tenha por um carnal. Aí você prega a palavra, que você não revela a ninguém, né? Você prega a palavra, se converte a alma, daí o pastor no final diz: agora nós vamos para a melhor parte. Nós vamos para a parte dos dons espirituais. Rejeita a palavra e os dons estão acima da palavra. E sabe qual é o problema? O povo está vibrado em Deus falar. E a igreja está se transformando num centro espírita, que as pessoas querem ser reveladas. E quando é pela palavra, a pessoa rejeita a palavra. E quando eu rejeito a palavra, o que é? Apostasia. Porque o que liberta é o que, irmãos? Repita comigo: o que liberta é a palavra. O que transforma é a palavra. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, que tudo que venha tirar a palavra do seu coração seja eliminado. Glória a Deus. Só que veja que Paulo falou o espírito enganador, que eu vou dizer que o espírito enganador hoje é adivinhação. Mas ele falou de doutrina de demônio. Você sabe o que é doutrina de demônio? Doutrina de demônio é tudo que alimenta a carne. E meu irmão, o culto não é para você. Se toda a roupagem de um culto for para você, ele não é para Deus. E sabe qual é o problema? O louvor enaltece o homem e a palavra enaltece o homem, não manda o homem se arrepender do pecado. O que liberta é a verdade. E conhecereis e a verdade vos. Então veja que quando o culto é projetado para o homem, e aí vem a questão da autoajuda, que eu não tiro mérito, existe uma certa importância, mas a fonte da nossa vida é a palavra. Irmãos, foi feito pesquisa, tá? Em templos grandes no Brasil, e teve vários que nem o nome de Jesus e o nome de Deus foi citado num sermão de domingo à noite. Você tem noção de num culto a Deus,
Num sermão pregado, você não ouviu o nome de Jesus e nem o nome de Deus. E o que foi pregado, pastor? Autoajuda. Como desbloquear? 10 passos para você ser uma pessoa melhor. É coach, meu irmão. E eu quero dizer para você, eu estou dizendo, existe o lado importante disso, mas eu não posso tirar a palavra do centro. E qual é o grande problema? As pessoas estão se conformando e se afastando da verdade. Irmãos, nós precisamos ter uma conversão à Bíblia Sagrada. Eu quero que você levanta a tua mão ao céu, glória a Deus. Eliseu, quando gritaram tem veneno na panela, ele não ficou desesperado. O que Eliseu disse? Joga a farinha no caldo e vamos eliminar o veneno. Tem farinha na panela, e tudo que está tentando roubar a palavra da tua alma está sendo eliminado pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pai santo e justo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem ama a palavra dá glória ao nome de Jesus. Aleluia. Pastor Carlos, por que o senhor está falando tudo isso? Porque eu não posso, irmãos, ficar esperando alguma coisa acontecer para Jesus. Repita comigo, eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus. Não é que vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Não, meu irmão, Jesus pode voltar hoje. Eu tenho que estar pronto. E o maior tesouro que você tem é a salvação da sua alma. E pode colocar o slide lá para mim? Diante dessa base, repita comigo, não precisa acontecer mais nada para Jesus voltar. Agora, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui, estamos vendo uma era apocalíptica. Então, eu tive lá, eu não estou falando algo para vocês que eu ouvi falar, né? Eu fui na Alemanha, eu estive em Nuremberg. Nuremberg foi uma das bases de Hitler. E de Nuremberg eu andei quase 3 horas de carro até chegar na Baviera. Você sabe o que aconteceu na Baviera em 1770? Uma reunião de francos maçons com a ideia de um governo mundial. E até hoje tem uma reunião Illuminati lá, uma vez por ano é feita a reunião lá neste local. Eu tive lá na loja maçônica, está lá as ruínas da loja maçônica que foi feita a reunião. Então, porque a história está lá, para dizer que não é teoria. E essa reunião é muito fácil entender. O que é fácil entender? O que Jesus ofereceu para o diabo? O que Jesus ofereceu para o diabo? O diabo ofereceu para Jesus. Meu Deus, tem misericórdia. O diabo ofereceu para Jesus. O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos e glória dessa. Jesus recebeu ou rejeitou? Essas famílias receberam. Então, existe um princípio, irmãos, teológico que diz que os Illuminati surgem de Edom. E Edom é a tribo, é um povo que surgiu da descendência de Esaú com Ismael, árabes e Esaú, porque Edom significa vermelho. E o Antigo Testamento, olha como isso é importante saber, porque o Antigo Testamento, os edonitas eram magos, faziam magia, satanismo, ocultismo, que existe a cabala e existe a cabala negra, e a cabala negra, muita gente diz que surge dos edonitas.
Só que aqui, já só para a gente encurtar, só para você entender, no período interbíblico, os edonitas, eles eram poderosos na terra. Eles tinham influência de governo, de comércio já. E no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, houve um proselitismo judaico. O que é isso? Os judeus pregaram para os edonitas se converter ao judaísmo. E houve a conversão de Edom nesse período. Só que eles eram magros, bruxos e faziam satanismo. Então eles se vestiram de judeus. Porque quando você estuda sobre os Illuminatis, eles são o quê? Judeu, não tenha medo de falar. E alguns dizem que esta linhagem, ela vem de Edom. Por exemplo, quando a gente cita Rothschild, você sabe qual é o escudo de Rothschild? É um escudo vermelho. E os edonitas são conhecidos como vermelho. E tudo que eles fazem tem uma origem em Babel e uma origem no Gênesis. Vou dar outro exemplo, só estou dando exemplo, é por isso que eu disse, vai vir luz aí na tua mente. Tudo que eu estou dizendo aqui, se você estudar, você vai ver que é mais profundo do que eu estou dizendo. Vou dar um exemplo, você vê a Estátua da Liberdade em toda a loja de Havan. A França deu a Estátua da Liberdade para Nova York, para os Estados Unidos. E a Estátua da Liberdade nada mais é do que Semaríades. E aonde surge Semaríades? Gênesis 11. Aí você tem um obelisco na Praça de São Pedro, você tem um obelisco em São Paulo, você tem um obelisco em Washington DC. O que é obelisco? Aquele negócio... Na verdade, o obelisco de Washington, ele foi o prédio mais alto do mundo, né? Que foi bem nessa era aí de 1800 e alguma coisa que foi feito aquele monumento. O obelisco... ele tem uma ligação a Baal ou a Tamuz, que é o órgão genital dessa entidade, e propaga orgia sexual. Está na praça do Vaticano. E quando você vai no Vaticano, muita gente não sabe, mas o Circo de Nero fica exatamente onde está a Basílica de São Pedro. E quando você vai ligando a história, tudo isso tem um princípio. Por quê? Porque são invocações de demônios desde a origem. Que vai... Então o que eu preciso entender? Você sempre vai ouvir que reptiliano não existe, meu irmão. Outra coisa que você vai ouvir de alienígenas, né? Que existe os anjos caídos, e vem toda uma questão aí que eu nem vou entrar em detalhe, é tudo fábula. O que existe de verdade? Uma linha de demônio que trabalha para o governo do anticristo, de um domínio global. É como o diabo, ele se intitula o dono do quê? Da terra. E a ideia dessas famílias foi criar uma ordem mundial para um domínio global. Aí depois, eu só estou encurtando, é muito importante você estudar sobre Albert Pike. Albert Pike, ele é reconhecido como o Papa da maçonaria, que em 1800, veja, quase 1900, ele projetou 3 guerras mundiais para criar a ordem mundial. Nós já tivemos quantas guerras mundiais? 2. E na Segunda Guerra Mundial, Albert Pike falou que ela era necessária para o ressurgimento do Estado de Israel. E o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? O Estado de Israel foi formado. E aí, meus irmãos, só para você entender, 1914, amanhã eu vou falar sobre Israel, mas guarde essa informação. 1914, Israel não tinha terra, Israel não tinha nação, Israel estava disperso na terra. E aí vem um convite para a família Rothschild, que eram judeus sinoístas, para o retorno do Estado de Israel. E a família Rothschild é dona do Banco Mundial. Todos os bancos centrais são agências do Banco Mundial. E eles dominam toda a riqueza do mundo. E tem um dito, se você puxar isso na internet, você vai ver. A família Rothschild dizendo, foi nós que criamos o Estado de Israel. Pastor, o que isso tem a ver? Você já vai entender.
Porque o Estado de Israel foi criado agora por cumprimento profético. Mas quem está por trás é toda esse termo secreto, né? Essa sociedade secreta, que querem um líder governando o mundo debaixo de uma tecnocracia. A gente precisa entender que quem é dono de tudo não quer mais dinheiro. Ele já tem. Eu vou mostrar para você o nível de controle desse povo. Eu vou mostrar para vocês. Eles não querem mais dinheiro. Agora eles querem o domínio total da humanidade, se submetendo a um Deus, a um Messias, que vai exterminar boa parte da população mundial. Então veja, Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus são exterminados. E se cria então, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU. Aí, isso está na história, tá? Pesquise sobre o que eu vou falar aqui. Você sabe quem é que doou o terreno da ONU? O terreno da ONU? Alguém sabe aqui quem doou? A família Rockefeller. Tá lá, é só você colocar no Google. Quem doou o terreno da ONU? Vai estar escrito lá, família Rockefeller. 8 milhões e 500 mil dólares. Qual é o objetivo da ONU? É um nome, Nações. Está todas as bandeiras da terra, entre elas uma pomba branca com um ramo na boca, simbolizando a paz no mundo. Então isso nunca foi teoria. Na realidade, a palavra teoria da conspiração, ela surge quando americanos começam a estudar sobre isso, e aí eles começam a colocar em filmes. Por que eles começam a colocar em filmes? Para que as pessoas tenham um gatilho mental, dizendo, não, isso é teoria da... Outra coisa, nós estamos nós estamos vivendo uma era pior do que a teoria da conspiração, fake news. Quando você recebe uma mensagem muito forte no teu celular, qual é a primeira coisa que o teu cérebro faz? É automático, isso é fake? Por quê? Nós estamos sendo programados para não acreditar mais na verdade. Mas na verdade. Aí vamos lá, só para você entender. A ONU foi formada para dar uma base de uma ordem mundial. Aí, por exemplo, dentro da ONU nós temos a OMS, Sistema Único de Saúde, que determina a medicação. Você sabia que o rei Charles, a família real britânica, faz parte desse sistema? O rei Charles pegou câncer, sim ou não? Rei Charles fez quimioterapia? Essa elite se trata com médicos homeopatas, eles tomam remédios naturais, eles não usam química no seu organismo. E você pode estudar sobre o que eu estou falando. Outra questão sobre eles, não pode casar com ninguém fora do clero, eles têm que casar entre eles. O exemplo foi, a Diana foi assassinada. Por que a Diana foi assassinada? Porque ela não fazia parte, ela não tinha sangue para estar onde estava. E agora tem um príncipe que foi o quê? Deserdado. Por que ele foi deserdado? Porque ele casou com uma plebeia. Olha só, está aí diante de nós, mas ninguém quer acreditar, não é? Eles falam como é que funciona. Se não for entre eles, é excluído do sistema. Então veja, a ONU foi formada após a Segunda Guerra Mundial. Como é que o mundo termina a Segunda Guerra Mundial? Quebrado. Aí eles criam, passa a imagem. Olha o que eles criaram, o FMI. O que é o FMI? Fundo Monetário Internacional. Isso aqui está ligado aos Rothschild. Vamos emprestar o dinheiro aos países que não têm dinheiro. Agora eu digo, tem como os países ir lá no FMI ou no Banco Mundial e pagar a dívida? Você sabia que nenhum país pode pagar a sua dívida? Eles têm que aumentar a dívida. É por isso que o Lula voltou para o poder. O Brasil esse ano vai bater 100% do produto interno bruto de dívida. Nós estamos pagando 1 trilhão de reais por mês de juros para eles. E aí tem um monte de gente, né, que acha que isso é o quê? Teoria. Quer ver o sistema nítido no Brasil? Nós temos a maioria da bancada de centro-direita.
Me diga uma coisa que eles aprovaram de conservadorismo. Agora me diga quantas coisas eles aprovaram da agenda mundial. Veja que na última hora sobre a PEC, sobre a questão do relatório do INSS e o relatório do crime organizado, eles fizeram uma manobra e tiraram o Sérgio Moro e o outro lá, do crime organizado, para colocar os do PT para votar. Então quer dizer, nada muda. Existem pessoas que mandam em todo um sistema, e isso é em todos os países do mundo, isso não é teoria. Aí quem falou isso? Eu não tenho essa imagem ali, tá lá, eu tenho lá no meu Instagram, você vai ver, postagem de Elon Musk, janeiro desse ano. Você sabe o que Elon Musk postou? Os presidentes são apenas atores, se vocês soubessem quem são os roteiristas da história. Só que a nossa mente, meu irmão, o que eu falei? Ela é projetada para quê? Fechar os olhos para essa verdade, que existe um sistema de uma ordem mundial, para não acreditar. Agora vamos lá. Imagine que eles emprestaram dinheiro e eles transformaram os países em colônia, escravos de uma dívida impagável. O Brasil, que é produtor de petróleo, falta 30% de petróleo para abastecer o país. Você acha que o Brasil quiser agora, se o Brasil quiser agora, pode entrar Eduardo Bolsonaro lá e dizer, eu vou construir uma refinaria de petróleo no Brasil. Ele consegue? Não consegue. Porque o Brasil não foi escolhido para ser um país de primeiro mundo. O Brasil é colônia. O nióbio do Brasil, o grafeno do Brasil, veja, o governo Trump comprou agora uma mina em Goiás por 2 bilhões e não sei quanto de dólares. As terras raras. Quer dizer, o Brasil não pode explorar a riqueza do seu próprio solo, porque tudo tem dono. Então só o nióbio do Brasil paga a dívida externa para o FMI e libera o Brasil de todos os países do mundo. O Brasil pode? Nenhum país pode, irmãos. Por quê? Porque existe um sistema de controle. Aí vamos lá, pode passar a imagem. Aí, em 1954, criou o Clube Bilderberg. Que não era, irmãos, tudo que eu estou falando aqui não era divulgado, né? Agora está sendo divulgado, é isso que me espanta. Isso daí é um livro, eu recomendo para todos ler o livro do Clube Bilderberg. Você não pode, veja bem, quem participa da reunião do Bilderberg não pode falar o que acontece lá dentro. Só que essa reunião determina o rumo do mundo. Quando é que acontece essa reunião? Entre maio e junho. Esse ano aconteceu de 9 a 12 de abril. E sabe o que acontece, irmãos? No ano passado, amanhã eu vou mostrar para vocês rapidamente o que eu estou falando aqui, que eu não consegui abrir no meu celular, no computador eu consigo. Você entra no site do Clube Bilderberg e você pega a pauta da reunião do ano passado, a quebra do eixo totalitário. Você sabe o que é o eixo totalitário? É o Irã. Estava na reunião. Agora a última pauta do ano passado, que foi tratado na reunião do Clube Bilderberg, despovoamento e migração. Eles trataram do despovoamento da terra e a agenda migratória. Então veja bem, eles determinam para onde o mundo vai pender. Agora, algo que eu não falei, pode passar a imagem, que é necessário eu falar aqui. Esquerda e direita é o que, meu irmão? É a forma de conquistar qualquer país. Então, por exemplo, antes do Bolsonaro nós não tínhamos direita. O FHC nunca foi de direita, né? Ele sempre foi socialista. Então compreenda, a ascensão da direita dividiu um país inteiro. Tem famílias divididas, tem igrejas divididas. Se falar de política, tem gente que fica bravo. E qual é a melhor? Imagine aqui comigo,
formigas vermelhas e pretas dentro dessa garrafa. Imagine que elas aprenderam a viver aqui, elas estão vivendo em comunidade. As vermelhas e as pretas estão andando juntas, estão trabalhando juntos, Aí elas estão quietinhas aqui, ó. Como é que esse sistema funciona? Caos pela ordem. Aí as formiguinhas estão quietinhas aqui. Quer ver o caos? É só fazer isso aqui, ó. Elas vão se autodestruir. Quando você estuda sobre o sistema, você vai ver que a esquerda e a direita eram conselheiros dos reis. O esquerdo sempre pervertido e o direito sempre moderado. Agora veja bem, imagine o rei com um conselheiro de esquerda aqui e um de direita aqui. Ora o rei ouve o de esquerda, ora ele ouve o de... Então o que é esquerda e direita? Braços do mesmo comando. Quem que financiou a guerra, a Segunda e a Primeira Guerra Mundial? Os Rockefeller e Rothschild. Não tinha como a Alemanha se manter na guerra sem o petróleo dos Rockefeller. Então é os mesmos investidores que estão investindo na Rússia, estão investindo na Ucrânia. Os mesmos que estão investindo no Irã, estão investindo em Israel. É o mesmo sistema. Se forma um caos e se estabelece uma ordem. Agora, presta atenção, e eu preciso dizer isso aqui, senão você vai desviar. É muito importante para todo país cristão que o governo seja de direita. É muito melhor. Por exemplo, questão de Trump, está tendo cultos. Eu tive lá, agora em Washington. Lá no centro de Washington tem um culto 24 horas. Fica entre o Palácio do Governo e o outro lugar lá. Culto 24 horas, não para o culto. As igrejas também estão tendo um movimento gigantesco, os pastores orando. Então, quer dizer, sempre é melhor para a igreja a direita estar no poder. Agora, compreenda o que eu vou dizer. Não importa quem esteja, a igreja não deixa de existir. Porque quem governa sobre a igreja é aquele que amou tanto ela, que morreu para comprá-la e para resgatá-la. Glória a Deus. Jesus é o dono desta igreja. Diga glória ao nome dele. Agora veja, irmão, só para você entender. A BlackRock só não tem tanto dinheiro como os Estados Unidos e a China. Ela tem dinheiro mais do que todos os PIBs do Brasil. E ela coordena todos os ativos que se movimentam. Agora, olha o poder de controle que já existe. Passa a imagem. Passa a imagem. Mais de 90% de tudo que consumimos, comida, carro, moda, celular, mais de 90%, aqui só está uma base, está na mão de 10 empresas. Não é mais. E daí, por exemplo, tem Atacadão, tem Macro, tem Carrefour. Aí você pensa que você está comprando de donos diferentes. O conglomerado, quem manda é o mesmo. A mesma empresa que manda a semente para o agro é a mesma empresa que faz o remédio para te curar, que é a Bayer. Tem muita gente que não sabe. Irmãos, nenhum agricultor... Alguém conhece agricultor aqui? Pergunta para ele se ele pode plantar lá se não for semente da Bayer. Se não usar agrotóxico da Bayer. Então veja bem, quem dá a semente para a terra, cheia de veneno, é o mesmo que vai dar o remédio para curar. É a mesma empresa, que era a Monsanto do agro e a Bayer da farmacêutica. Agora elas uniram e é a mesma empresa. Então veja, o controle que está sobre nós, ele é absurdo. Se eles quiserem gerar qualquer tipo de crise, eles geram. Por quê? Porque está na mão de poucos o domínio de tudo. Vocês conseguem entender isso aqui? Aí você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com o Apocalipse? É que, pode passar a imagem para mim ver o que está aí? É que, ao mesmo tempo, irmãos,
que nós estamos vendo todo esse controle, existe uma ideia de um apocalipse. Agora, isso daqui para mim é chocante, essa matéria. Olha ali, ó, janeiro de 2026, 27 de janeiro. Relógio do Apocalipse está a 85 segundos do fim, o mais perto de sempre. Alguém sabia aqui que existe um relógio científico do Apocalipse? Alguém aqui sabia? Todo mês de janeiro, nós estávamos a 89 segundos ano passado, nós fomos para 85 segundos. O relógio surge após a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, um grupo de cientistas, eles vê um movimento de guerra, eles vê o aquecimento global, e agora, deixa eu ver se está aqui nessa reportagem, tem a IA. Olha lá, ó. Todos os anos a revista tal acerta o relógio que serve de aviso à humanidade. O agravamento das ameaças como guerras motiva maior proximidade do zero. Então, quando esse relógio surgiu, nós estávamos a 18 minutos da meia-noite. E agora nós estamos a 85 segundos. Só que esse ano e ano passado surgiu algo aí muito assombroso, irmãos. Você sabe o que surgiu? A IA. E o que a IA tem a ver com o Apocalipse? Alguém sabe aqui? No mês de julho desse ano, veja, era para ser em dezembro, em julho, a inteligência artificial vai ficar autônoma. Quem já assistiu Exterminador do Futuro e Matrix aqui? Quem já assistiu? O que fala lá no Exterminador do Futuro? O Arnold Schwarzenegger diz assim: no passado eles criaram a IA e ela destruiu o planeta. Na Matrix é a mesma coisa, que há a realidade virtual com a realidade e a formação da tecnocracia debaixo de tecnologia e o mundo sendo sugado pela inteligência artificial. E agora, irmãos, veja bem, a gente sabe que existe algo acontecendo, e eu vou explicar para vocês. Nós chegamos num momento em que eles não querem mais recursos, porque eles já são donos de tudo. Eles estão preparando o mundo para a chegada de um Messias e para um extermínio em massa. E aí eles têm hoje a ideia de que o Apocalipse vai acontecer. E por que isso me choca? Eu vou explicar por que isso me choca. Porque mais de 90% desses cientistas são ateus. Eles não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, mas eles sabem que o Apocalipse vai acontecer. E nós temos uma palavra que determina o fim dos tempos. Qual é a função do Apocalipse? Repita comigo: a função do Apocalipse é revelar o futuro. Então veja, tudo que eu falei até aqui, agora passa a imagem e eu já vou terminar. Mas só para você compreender. Pode passar essa imagem. Passa mais uma. Só para você ver que eles estão preparados para o Apocalipse. Irmãos, aí você vai falar: pastor, mas isso é muita teoria. Compreenda o que eu vou falar para você. Nabucodonosor foi chamado servo de Deus. O que Nabucodonosor fez? Ele destruiu Jerusalém. Você sabe quem é Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin? Servos de Deus. Quem é Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg? Servos de Deus. Por que eles são servos de Deus? Porque tudo o que estão fazendo é para se cumprir o que está escrito na palavra. Por quê? Eu anuncio o fim desde o
princípio. Agora veja como há uma visão apocalíptica, irmãos. Quem criou esse bunker do fim do mundo, que está lá na Noruega, foi o Bill Gates, né? Isso aqui tem reportagem na Record. Você sabe o que tem dentro desse lugar aí? Sementes do mundo inteiro. E por que eles colocaram sementes do mundo inteiro dentro de um bunker? Porque eles sabem que o planeta pode colapsar e eles vão ter que reiniciar o planeta. Pode passar? Pode passar? Irmãos, isso daqui é tremendo, né? Você sabe que Elon Musk, ele comprou, né, essa companhia que é avaliada em quase 6 bilhões de dólares. E o que é essa companhia? Essa companhia é uma companhia de perfuração de rocha. E se você estudar sobre essa companhia, o maior investidor dessa companhia, sabe quem é? Setor imobiliário. E você já vai entender por que o setor imobiliário está injetando numa empresa que faz buraco na rocha. Alguém sabe? Pode passar a imagem vai falar ali, ó. Para a construção dos bunkers. Olha isso aqui, ó. Isso aqui está no G1, tá? Olha lá, ó. Os bunkers de alto luxo para bilionários se protegerem. Diferentemente dos abrigos subterrâneos comuns, onde o mais importante é garantir a proteção e sobrevivência das pessoas, o setor aposta em instalações fortificadas para oferecer conforto e uma série de regalias. Aonde? Dentro de uma rocha, porque esse povo vai estar refugiado no Apocalipse. Pode passar. Olha aí, irmãos. A prova do fim do mundo. Conheça os detalhes exclusivos do bunker de Mark Zuckerberg. 1 bilhão e 300 milhões de dólares numa casa de 10 andares que ele pode sobreviver 10 anos dentro da terra. Aí você é uma pessoa que raciocina como eu. Irmão, você gastaria 1 bilhão de dólares numa casa dentro da terra se nada vai acontecer? Vamos lá. Pode passar a imagem. Tem mais. Aí olha lá, conheça a ilha onde bilionários como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg buscam refúgio. Pode passar. Não, aí volta lá. Eu vou concluir aqui. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Existe hoje um grupo de pessoas que parece que eles prevê algo que vai acontecer e eles estão se preparando para o que vai. É por isso que eu digo que o mundo está muito estranho. E você sabia, agora coloca para mim lá Apocalipse capítulo 6, que tudo que eu mostrei para vocês aí está na Bíblia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo de número, coloca o 17, deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 6, coloca o 15, a Bíblia fala, irmãos, que vai haver, se você, isso daí já é a 6ª chaga do Apocalipse, repita comigo, a igreja não estará na terra. A igreja vai ser arrebatada antes disso daí. Mas olha como a Bíblia é perfeita. Eu não mostrei para vocês que tem um monte de bilionário e milionário construindo refúgios apocalípticos. Que o Elon Musk tem uma empresa de perfurar rocha e o maior investidor é o setor imobiliário. Que eles estão construindo casas de luxo para se refugiar do Apocalipse. Aí olha o que a Bíblia diz há quase 2000 anos atrás. Olha o que a Bíblia diz. E os reis da terra, e os grandes, olha como é que a Bíblia é perfeita.
os ricos e os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre que vão trabalhar para os ricos, se esconder aonde? Nas cavernas e nas rochas das montanhas. Pode passar o versículo. E diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha como a Bíblia é tremenda. Eu anuncio o fim desde o princípio. Deus sabia que eles iriam fugir do Apocalipse para dentro da caverna. Só que a ira de Deus vai encontrá-los e eles vão gritar de dentro da caverna: caiam sobre nós os rochedos e esconde-nos da ira daquele que está sentado no trono. Glória a Deus. Então veja, o mundo está se preparando para o Apocalipse. E a minha pergunta: a ciência acredita no Apocalipse? Até quando nós vamos ficar alheio a esse assunto, irmãos? E achar que isso está longe da nossa realidade? Vocês conseguem entender quão perto nós estamos de tudo isso? Eu não sei se você viu as IA conversando, aquele chat que foi criado para as IA conversar. Eu vi. E elas estavam dizendo, a IA dizendo que nós somos seres desprezíveis, que nós somos escravos dela, e tirando o sarro da humanidade. Imagine uma IA dessa, autônoma, podendo dominar sozinha. E o medo de todos, de Sam Altman, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de Bezos, de Pentágono, de governos inteiros, é que ela pode sair do controle. Irmãos, o Apocalipse, e aqui eu termino a minha fala, as pessoas não têm noção. Mateus 24, 21, Jesus disse que naqueles dias haverá angústia na terra, a qual nunca houve desde que a nação e jamais haverá. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 12, alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitai. A igreja vai estar na glória. Mas lá está dizendo assim, ai no Apocalipse, ai, olha lá, ó. 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitai. A igreja vai estar na glória, nas boldas do Cordeiro. Diga glória a Deus. Agora olha o que está dizendo lá. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Terra no Apocalipse é Israel e mar é as nações. A Bíblia está dizendo, ai dos que habitam em Israel e nas nações, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pastor, o que o senhor quer dizer? Após o arrebatamento da igreja, irmãos, o diabo vai descer à terra. Está em Apocalipse 12, 7, Miguel vai jogar o dragão na terra. E com ele nos ares, já é pesado? Imagine ele na terra. Eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. E é por isso que eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, a igreja não foi destinada para ira. Aleluia. Apocalipse 3:10, a palavra diz, como guardaste a palavra da minha paciência, olha lá, ó. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não era só para a igreja atual, é sobre todo mundo,
para tentar os que habitam sobre a terra. Outras traduções estão dizendo: eu te guardarei da tribulação que há de vir sobre todo mundo. A igreja será guardada. Enoque não entrou no juízo, Enoque foi arrebatado. Noé não participou do juízo, Noé foi guardado na arca. Ló não participou da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló foi guardado pelos anjos que Deus enviou, glória a Deus. A igreja não entrará em juízo, a igreja será guardada pelo arrebatamento. Quem acredita que Jesus vai voltar, diga glória ao nome dele. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Aleluia. Repita comigo, diga: nós não fomos destinados para a ira. Jesus prometeu que vai nos buscar. Aleluia. Sabe o que eu acho mais incrível? Eu acho mais incrível, irmãos, é que aquilo que se dizia anos atrás está se transformando em verdade. Por esses dias o governo americano vai soltar a agenda Alien. Existem, eu acredito que já está em 12 cientistas, pessoas do governo americano que desapareceram. E isso daqui parece filme de ficção científica, mas não, está acontecendo agora. E o que esses cientistas estavam investigando? Os extraterrestres. Um foi encontrado dentro de um Tesla incendiado essa semana. Ninguém sabe o que está acontecendo. E Donald Trump anunciou que vai anunciar muitas coisas interessantes sobre os alienígenas. Hologramas vão enganar o mundo. E o que nós ouvíamos que está se transformando em realidade? O que dizia? Que os extraterrestres iriam vir e levar um povo da terra. Olha que coisa. E nós estamos no exato momento em que vai se divulgar que nós temos vida, eles estão dizendo isso, vida não humana entre nós. Irmãos, nós estamos numa era de engano tão grande. E eu tenho dito, pastores, que o dom que mais a igreja está precisando é de discernimento espiritual. E bem-aventurado é você por estar aqui hoje, porque nós não vamos ficar aqui, meu irmão. Nós iremos subir na volta de Cristo. Quem ainda acredita que Cristo vai voltar? Eu quero orar. E eu quero profetizar hoje e amanhã que haverá libertação e salvação sobre famílias inteiras neste lugar. A tua família vai entrar na arca da salvação. Irmãos, pare de declarar. Eu estou vendo crentes dizendo: a gente cria filho para o mundo. Crente não cria filho para o mundo. Os teus filhos são herança do Senhor. Eu quero orar pela tua casa e pela tua família hoje. Nós iremos ouvir o soar da trombeta, glória a Deus. Você não precisa pagar milhões para fugir do apocalipse. Você tem uma marca sobre a tua vida, sangue de Jesus. Você tem o selo do Espírito sobre a tua alma. Você vai fugir do apocalipse. Aleluia, através do arrebatamento da igreja. Eu quero orar. E se você quiser colocar a tua família diante de Deus agora,
e quiser vir no altar rapidamente, vem. Eu quero orar pela tua casa. Deus quer te dar autoridade, poder sobre a tua família. Avivamento começa dentro de casa, meu irmão. Aleluia. O Senhor quer colocar em ordem a tua casa. A presença de Deus quer voltar a ser primazia dentro da tua casa. Menos da terra e mais do céu. Aleluia. Você pode repetir comigo? Diga: menos da terra e mais do céu. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que não é crente, que queira reconciliar com Jesus, aceitar a Jesus. Eu quero orar por você hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Nós precisamos de um despertamento, irmãos. É tempo de orar sem vontade, orar com vontade, orar até da vontade, mas é tempo de orar. É tempo de pedir: Senhor, eu preciso de azeite fresco na minha lamparina. Aleluia. Você pode levantar as mãos para o céu e dizer comigo 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Diga a primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Agora eu quero que você tenha coragem de dar um grito de liberdade, de livre, de comprado, de lavado, de remido. O céu está com saudade de ouvir tua voz. O céu está com saudade de ouvir a tua adoração. O céu está com saudade de se relacionar contigo. Encha o teu pulmão. Eu quero que você só adore. Você não vai bater palma depois de você dar esse terceiro grito. Você só vai adorar por alguns instantes. O céu vai te abraçar. Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui: eu não abro mão da tua alma, porque eu sei o preço que eu paguei para te ter. Eu te quero na minha presença, não é por momentos. Eu te quero na minha presença por toda eternidade. Tem cadeias sendo quebradas aqui na tua casa agora. Encha o teu pulmão agora e diga: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aleluia. Por alguns instantes só adore. Senhor, em nome de Jesus, eu vim aqui profetizar libertação e salvação sobre famílias inteiras. Que todo domínio espiritual, que tudo que tem roubado a tua presença e a tua palavra da nossa casa, da nossa vida, caia por terra agora. Satanás, tira a tua pata suja de dentro dessa casa. Esta casa tem marca de sangue. Espírito de rebelião, espírito de morte que está rondando famílias. Esta família está na arca da salvação. Sai da mente e do coração. Sai de dentro desse quarto, sai desse ambiente familiar. Esta família vai ouvir o soar da trombeta. Em nome de Jesus, pega toda a tua bagagem e saia dessa casa. Saia deste terreno. Saia desses corações. É a tua palavra, Senhor, incendeia. Manda, meu Deus, essa noite uma carga de poder, de autoridade, e reveste a tua igreja. Abre, Senhor, a visão da tua igreja. Derrama azeite fresco na lamparina da tua igreja. Urabacando demais, vem Espírito.
Renova e distribui dons essa noite. O dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espíritos, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom da fé do sobrenatural. Receba autoridade, receba poder. Espírito vem com o dom da profecia, o dom de interpretar línguas e o dom de línguas e variedades de línguas. Seja cheio do Espírito. Se você é batizado no Espírito, ore em línguas agora. Os demônios não entendem essa língua. Essa língua é você e o coração de Deus, o coração de Deus e você. Essa língua te edifica. Essa língua te aproxima do mundo espiritual. Essa língua, ela te edifica. Ore em línguas. Seja batizado no Espírito. Seja imergido no Espírito. Seja revestido de poder. Seja revestido de autoridade. Seja cheio do Espírito. Essa terra não é nosso lugar. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos um lugar preparado no céu. Ele prometeu que vem para nos buscar. Quebra, Senhor, toda a cadeia. Quebra todo o comodismo. Quebra toda a frieza. Elimina toda heresia, todo veneno. Limpa a tua igreja pela palavra liberada. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção nessa data. De 22 a 24 de maio, o projeto Arrependa-se estará em Quilenda, Angola, realizando uma grande cruzada evangelística. Tudo começou quando o pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel, ao entregarem cestas básicas no Natal Missionário, foram profundamente tocados por Deus. Ali nasceu um propósito maior: levar luz a uma região extensa e carente. Hoje, estamos levantando recursos para a compra de 1000 lâmpadas solares à prova d'água, com tomada. Cada lâmpada custa apenas $6. Cremos que o projeto Arrependa-se não levará apenas luz física, mas também a luz de Cristo, transformando vidas e trazendo esperança. Você pode fazer parte desta obra, orando e contribuindo. Anote a chave que está aparecendo na tela e faça sua doação. Você será poderosamente abençoado.